Olá a todos, muito bom falar aqui para vocês sobre um tema fundamental que o Espiritismo nos coloca de importância vital na nossa vida, que é a caridade. Bom, a caridade resume perfeitamente o ensino e a vida de Jesus. E nós, como cristãos, devemos entender o seu real significado, o mais profundo, não aquele que muitas vezes dito no dia a dia, de forma às vezes sem pensar, muitas vezes a caridade confundida com esmola, com assistencialismo material. Porém, o que Jesus nos recomenda é algo que vai além disso. Kardec teve essa ideia na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando perguntou aos espíritos da vida maior qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E eles responderam de forma magistral: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência é o ato de nós ajudarmos os outros, sermos solidários, prestarmos nosso auxílio em favor do nosso próximo. Muitas vezes se acha que caridade é apenas isso, mas não, é também indulgência, que tem a ver com tolerância, com a nossa capacidade de compreendermos e de aceitarmos os defeitos alheios da mesma forma como queremos que os nossos defeitos e limitações sejam aceitos. Tão importante hoje no nosso mundo, não é? Tão diverso, com tantas diferenças, a necessidade de nós termos tolerância, mais do que para aceitar as limitações que todos nós temos, mas também para aceitar e valorizar as naturais diferenças que existem entre nós e possamos aprender com isso, né? Um mundo diverso é um mundo mais rico, é um mundo com melhor possibilidade de ideias e de evolução. E finalmente, além da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, é também perdão. A gente sabe que o perdão liberta, nos tira um peso muito desagradável dos nossos ombros e da nossa consciência. Aquele que consegue de fato se libertar do ódio, do ressentimento, da mágoa, do rancor, ele está um passo além da evolução. Não há como a alma adquirir a nobreza, né, que ela tanto busca e temos buscado ao longo de muitas reencarnações, né, e a nossa evolução é praticamente infinita. Não há alma que tenha alcançado um estágio elevado de nobreza sem que ela tenha conseguido de fato praticar o perdão. Quando nós perdoamos, nós compreendemos o próximo na sua ignorância. Entendemos que ele agiu mal, nos ferindo, nos magoando, porque no fundo isso retrata uma deficiência dele, uma doença de alma dele, que não nos pertence. Nós apenas controlamos os nossos pensamentos, atos e palavras. Não controlamos, por mais que às vezes queiramos, não conseguimos controlar aquilo que se passa na mente do nosso semelhante. E todos nós também temos o livre arbítrio, a liberdade de poder agir e naturalmente sofrer as consequências dos nossos atos, que serão bons ou ruins. Por isso que muitas vezes se diz no movimento espírita que a semeadura é livre, podemos plantar o que quisermos, porém a colheita é obrigatória, porque ficamos escravos das nossas ações e omissões. Então nós não controlamos aquilo que o próximo faz, e ele muitas vezes nos magoa, age de forma completamente errada, em desarmonia com as leis divinas. Compreender isso não só nos liberta desse sentimento, mas também, né, revela uma virtude que nós estamos pouco a pouco conquistando. É por isso que Jesus, naquele instante supremo da cruz, quando ele iria retornar ao plano espiritual, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem erra, quem machuca, quem ofende, quem desrespeita, de fato não sabe o que está fazendo, porque se soubesse, tivesse a plena consciência, saberia que estas ações gerarão para ele consequências inevitáveis de dor, de incômodo
e de situação de reajuste, a exprimir-se em expiações, aqui com X, que são as consequências negativas daquilo que nós praticamos desta ou em outra existência. Então a pessoa saberia que, como um efeito bumerangue, aquilo que ele está fazendo irá voltar-se contra ele. Aquele que perdoa é alguém que já compreendeu isso. Por isso que caridade não é apenas a benevolência, o ato solidário necessário de um ser em relação ao outro. É também tolerância, indulgência e perdão. A caridade é tão importante que Paulo apóstolo nos deixou uma das páginas mais bonitas contidas no Novo Testamento, na sua famosa carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 7 e depois 13, em que ele diz que ainda que ele falasse todas as línguas do mundo, e até mesmo a língua dos anjos, porém, se ele não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine, quer dizer, de nada valeria. E se ele tivesse o dom da profecia, a capacidade de conhecer todos os mistérios do universo e tudo o que se pode saber, e se tivesse toda a fé a ponto de transportar os montes, porém, se não tivesse caridade, de nada seria. E que ele fosse capaz, ainda assim, de distribuir os seus bens para sustento dos pobres, e até entregar o seu corpo para ser queimado. Porém, se ele não fosse animado por esse espírito verdadeiro de caridade, ele nada seria. Isso de nada lhe aproveitaria. Porque a caridade, segundo Paulo, é paciente, é benigna, não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, quer dizer, não tem esse sentimento de orgulho, de superioridade, não é ambiciosa e não busca os próprios interesses. Por isso que a gente sabe, né, que a maior virtude é aquela que se baseia, que se apoia no desinteresse pessoal. Por isso que Jesus dizia que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quando fizer o bem, faça de forma despretensiosa, sem esperar retribuição. A caridade é assim. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal, nem folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Quer dizer, não é aqui um incentivo, né, ao sofrimento voluntário que muitos ao longo do tempo buscaram achando que se martirizando iriam conseguir adquirir virtude. Não. Mas aquele sofrimento que é inevitável, porque estamos num mundo de provas e expiações, um mundo ainda limitado, porque nós ainda somos, né, limitados, pequenos, estamos progredindo. Em razão disso, nós sofremos, passamos por dificuldades, dores, e a caridade sabe que esses sofrimentos eles vão passar. Ela é paciente, né? A caridade jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Ainda que tudo isso acabe, porém a caridade jamais acabará, porque ela é o amor em ação, fluindo de um ser para o outro. E Paulo ainda diz que permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade, né? Paulo coloca a caridade mesmo acima da fé. Porque muitas vezes, para termos fé, temos que acreditar, às vezes, num dogma de uma determinada religião ou crença, estarmos unidos ali a um grupo de pessoas que têm crenças em comum. Mas a caridade é para todos, para aqueles que creem e também para aqueles que não creem. Porque todos somos filhos de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos aqui no mesmo barco da vida, aprendendo e nos ajudando mutuamente. E a caridade nesse sentido da benevolência, tolerância e o perdão, essas três virtudes, elas podem ser praticadas por qualquer pessoa. Por isso que sem a caridade não há salvação, quer dizer, não há como nós evoluirmos, atingirmos a plenitude do ser, cumprindo, né, a recomendação de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial.
É claro que nós nunca atingiremos a perfeição de Deus, mas nós podemos buscar a excelência, buscar fazer o melhor que nós podemos fazer para o nosso semelhante e, como consequência, para nós mesmos, porque é da lei da vida que todo aquele que age no bem receberá a sua recompensa espiritual. Mas não que saber disso deve nos levar a um pensamento mesquinho de fazer o bem esperando retribuição. Não. Conhecer as leis da vida é uma coisa, e essas mesmas leis indicam que nós devemos fazer o bem de forma desinteressada. É essa a verdadeira caridade, né? Que é humilde, que não busca os próprios interesses e que age em favor do nosso semelhante. Outro ponto também muito importante para nós estudarmos é que existiu ao longo de muito tempo, não talvez com essas palavras, mas com esse significado, a máxima: fora da igreja não há salvação. Ou seja, fora daquele conjunto de crenças e dogmas, daquelas orientações muitas vezes ditadas por pessoas que às vezes não tinham as melhores intenções, fora daquilo não haveria salvação. Não, esta máxima, que infelizmente ainda a gente observa, né, em muitas pessoas, ela não é uma máxima genuinamente cristã, porque ela nos afasta um dos outros, ela cria grupos sectários que faz com que as pessoas somente respeitem aquelas que pertencem ao seu mesmo ciclo de crença. Estes seriam seus irmãos e irmãs. Os demais não. Porque os demais, por não seguirem aquela crença, não é? Aquela ideia religiosa, a eles seria destinado o inferno, talvez, um futuro sombrio, e eles se perderiam. Essas almas não teriam mais salvação. Porque a salvação somente estaria naqueles que acreditam na verdade da minha igreja ou da minha crença espiritual. Nada mais distante do pensamento de Jesus. Aliás, Jesus, quando veio ao mundo, ele não fundou nenhuma religião. O cristianismo, né, da sua forma mais ampla, ele floresceu em razão daquelas ideias, daqueles ensinamentos. Mas mesmo os primeiros cristãos, os mártires, por exemplo, não tinham ali uma religião definida. Muitos eram judeus, né, de sua origem, mas que acabaram aderindo a esse pensamento misericordioso e compassivo e manso que o cristianismo nos ensina. Era uma ideia absolutamente revolucionária do ponto de vista espiritual. Judas Iscariotes achava que a revolução seria política, seria militar, e equivocadamente acabou traindo a Jesus. Mas outros compreenderam que Jesus era um líder espiritual, que veio nos trazer verdades que, se praticadas, nos levariam ao reino dos céus, é o reino que consiste, né, no nosso mundo íntimo, não é um lugar geográfico, não é algo assim destinado apenas às almas eleitas, mas àqueles que agem com a consciência tranquila e com a fé no futuro. E Jesus é rei deste reino, que não é deste mundo, que não é material, que não é das coisas naturais do mundo. Mas muitas pessoas, infelizmente, não entenderam. Acabaram ao longo dos séculos criando religiões, sectarismos. Muitos cristãos foram, infelizmente, perseguidos por pertencerem a ramos diferentes da sua interpretação do que foi a mensagem de Jesus. Mesmo pessoas de outras religiões, em outros continentes, também sofreram perseguições. E vice-versa também. Infelizmente, o monopólio da violência por motivos religiosos não existiu ao longo da história apenas no seio do cristianismo, como nós sabemos muito bem disso, porque é algo da natureza humana, ainda atrasada, ainda pequena. Por isso que o Espiritismo não concorda com essa máxima: fora da igreja não há salvação. Muito pelo contrário. E também não
apoia uma outra máxima que é parecida à primeira, que seria: fora da verdade não há salvação. Mas quem de nós aqui pode se dizer na posse da verdade? Kardec fala que a verdade só é realmente apercebida e alcançada por espíritos da mais alta estirpe espiritual. Espíritos que já trilharam um caminho muito longo de evolução e alcançaram níveis elevados, que lhes permitem o acesso a esses conhecimentos mais avançados, a essa verdade que poderíamos dizer absoluta. Nós ainda estamos muito longe disso. A ciência nos ajuda a conhecer a verdade do mundo espiritual, e o Espiritismo vem trazer a sua contribuição como revelação espiritual para nós compreendermos as verdades do mundo espiritual. Mas são, digamos, verdades apropriadas ao nosso nível atual. É por isso que nós não podemos concordar com a máxima fora da verdade não há salvação, porque ela seria um contrassenso. E ela seria logicamente semelhante àquela máxima equivocada de fora da igreja não há salvação. O Espiritismo apoia fora da caridade não há salvação, porque essa está ao alcance de todos, independente da sua crença e mesmo independente se ele tem ou não uma crença religiosa, porque se apoia na benevolência, na indulgência e no perdão. E entender a caridade, né, que vai muito além da esmola, do assistencialismo material. Muitas pessoas hoje acham que é isso, né? Que fazer caridade é algo que diminui o semelhante que a recebe. Talvez muitos de nós, ao praticarmos a caridade, tenhamos ainda aquele orgulho, aquele sentimento de estarmos fazendo um favor e que aquela pessoa, no fundo, nos deve a sua gratidão. Mas não. Aquele que age de forma caridosa, ele faz até com que o beneficiado se sinta que ele mesmo está nos ajudando. Ele não se sente diminuído, ele não se sente apequenado, porque a caridade é feita de forma humilde, de forma amorosa, compassiva, que eleva ao invés de diminuir, que busca nos igualar como irmãos que somos espiritualmente. Podemos eventualmente, por razões transitórias, estarmos em diferentes posições materiais na vida, mas espiritualmente estamos na mesma escola que a terra e somos todos filhos de Deus dignos do seu amor. E essa ajuda mútua que podemos prestar uns aos outros, ela exercita a nossa capacidade de amar, exercita as virtudes do coração. Por isso que a caridade também é esse amor em ação, esse amor que frutifica, que obra, que eleva, que não fica parado. A gente até lembra, né, de Tiago, o apóstolo, que diz que a fé sem obras é morta. Porque não basta apenas acreditar em Deus, na vida espiritual. É necessário nós realizarmos algo inspirado por essa crença espiritual. E Paulo de Tarso diz que a caridade está até mesmo acima da fé, porque ela está ao alcance de qualquer pessoa. Divaldo Franco uma vez comentou que admira muito mais um ateu honesto do que um cristão hipócrita. E quantos de nós ainda somos ainda muito hipócritas? Porque reservamos espaço no nosso coração para as nossas atitudes caridosas apenas entre aqueles do nosso círculo religioso mais próximo, aderindo ali a um certo clubismo, uma certa panelinha espiritual. Não, isso não é o pensamento de Cristo. Cristo nos recomenda amar a todos, não apenas aqueles que são semelhantes a nós nos gostos, nas atitudes, na religião, em outras características humanas. Que possamos então, inspirados pela vida e pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, praticar a caridade, sendo solidários uns com os outros, praticando a tolerância e, fundamentalmente, buscando o perdão.
para o benefício do próximo e, fundamentalmente, para o nosso próprio benefício. Eu agradeço a todos pela atenção, por me ouvirem e convido você agora a ir comigo em pensamento para uma vibração, onde nós pensaremos em pessoas que nós queremos ajudar e emanaremos o melhor do nosso sentimento humanitário, o melhor das nossas energias espirituais, os nossos fluidos benéficos que nós podemos, com o pensamento e a vontade, irradiar. Querido Mestre Jesus, irmão maior, o Senhor nos conhece muito bem. Sabe de todas as nossas dificuldades, fraquezas e limitações. Rogamos a sua assistência amorosa, Senhor, para nós mesmos e para outras pessoas que nós lembramos agora. Rogamos, Senhor, pelo nosso planeta ainda tão combalido, ainda tão dividido, que haja paz na Terra, Senhor. Paz entre as nações, paz entre os indivíduos e paz interior. Sabemos que a conquista da paz interior depende fundamentalmente de nós mesmos, do nosso esforço em sermos pessoas melhores, mais humanas, mais benevolentes. Mas muitas vezes enfrentamos essas dificuldades, Senhor, e por isso rogamos a sua assistência. Lembramos também de um caso em particular que chama a nossa atenção, que desperta em nós um sentimento de compaixão. Que essa pessoa, onde estiver, receba o nosso abraço amoroso, nosso desejo de melhoras, que as vibrações dos bons amigos espirituais possam envolver essa pessoa onde ela estiver, induzindo-lhes pensamentos positivos, fluidos salutares, um halo de luz, Senhor, para iluminar a sua vida. Agradecidos que estamos, Senhor, por toda essa assistência recebida, rogamos apenas que fique conosco, agora e sempre.